processo penal. Será que isso A é lei justiça? é muito clara. Eu concluo meu voto para que o paciente permaneça em liberdade. E meu voto é no sentido de denegar a ordem. Eu defiro o pedido de habeas corpus. É como voto, senhora presidente. Por 6 votos a 5, eles decidiram o destino do ex-presidente Lula. E no mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator. Negaram um pedido de habeas corpus, uma medida de urgência para que Lula continuasse em liberdade. No julgamento, houve um debate. Condenados em segunda instância devem ou não começar a cumprir a pena. O caso de Lula, condenado em 2 instâncias após o exame das provas a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá, tinha como pano de fundo se é constitucional a execução da pena antes que recursos de muitas instâncias sejam julgados. A ministra Rosa Weber, que é pessoalmente contra essa tese, votou contra o habeas corpus de Lula por considerar que é preciso respeitar a jurisprudência firmada em 2016 a favor do início do cumprimento da pena. Para ela, mudanças na composição do plenário ou mudanças na opinião de ministros não são suficientes para que uma jurisprudência mude em tão curto espaço de tempo. Ela acredita que isso traz insegurança jurídica ao cidadão, o que, nas palavras dela, degeneraria o direito em arbítrio. No debate, ministros defenderam uma e outra posição. O ministro Alexandre de Moraes se disse a favor do cumprimento da pena após a segunda instância. A necessidade é da aplicação efetiva da decisão judicial. O ministro Celso de Mello foi contra. Sem trânsito em julgado, não há culpa. Trânsito em julgado é quando não dá mais para recorrer de uma decisão da Justiça nas 4 instâncias, sendo a última o Supremo. As 2 correntes do Supremo Tribunal Federal que estão divididas, uma delas entende que não é possível prender antes do trânsito em julgado, porque a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. O direito à não incriminação, a garantia de tratamento do acusado como inocente. Para a maioria, estabelecida em 2016, a pena deve ser cumprida após 2 julgamentos, porque são as 2 primeiras instâncias que podem julgar os fatos, se o réu é ou não culpado. As outras 2 cortes não podem julgar o mérito, mas apenas verificar se durante os julgamentos houve algum erro processual. E dizem os defensores dessa tese, os erros são muito pouco significativos. A outra corrente entende de forma diferente, porque diz, no momento em que você tem um julgamento em segunda instância, ali se esgotam todas as possibilidades de análise dos fatos e das provas. É um erro achar que o direito penal deva ter esse papel de fazer processo durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Aí vem o agravo regimental, depois vem os embargos de declaração, depois vem os embargos de divergência, depois vem os embargos de declaração nos embargos de divergência que não foram conhecidos, e assim vai. A legislação penal no Brasil tem alguns tipos de recursos. Tem a apelação contra sentenças de primeira instância, até recurso extraordinário, feito para o Supremo Tribunal Federal. Veja, esses outros recursos aqui: embargos infringentes contra decisões que não são unânimes, embargos de declaração, para esclarecer um determinado ponto da sentença, por exemplo. E não para por aí, tem mais. São os famosos embargos dos embargos, que podem ser sucessivos num looping, né? Embargos dos embargos, dos embargos, dos embargos, dos embargos. Para o grupo do Supremo que defendeu a prisão de Lula, tantos recursos acabam gerando impunidade. Não é uma sensação de impunidade, é impunidade mesmo. Nós criamos um país de ricos delinquentes. Durante o julgamento de quarta-feira, ministros citaram acusados que foram beneficiados por recursos capazes de atrasar a prisão por anos. Aqui foi citado um caso que eu iria me referir, do jornalista Pimenta Neves, que cometeu um homicídio cruel, assistiu a família da moça padecer de câncer e só foi preso 11 anos depois. Réu confesso, Antônio Pimenta Neves matou a namorada em 2000. Entre o crime e a prisão foram ao menos 11 recursos. Hoje ele cumpre pena em regime aberto em casa. Depois veio o caso da missionária Dorothy Stang, missionária norte-americana morta aos 73 anos por pistoleiros a mando de um fazendeiro.
No caso Dorothy Stang, os 5 condenados entraram com ao menos 19 recursos e 16 pedidos de habeas corpus. O crime foi em 2005. Um dos mandantes só foi preso em definitivo no ano passado e um recurso para reduzir a pena deve ser julgado esta semana. Outro caso, o do senador, ex-senador da República, condenado pelo desvio de 169 milhões. 169 milhões. O ex-senador é Luiz Estevão. Ele era do PMDB, hoje MDB, e foi acusado de desviar verbas da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo. Foi condenado em 2006 a 31 anos de cadeia por crimes como corrupção e formação de quadrilha. Ele só foi preso em 2016. Recursos apresentados? Pelo menos 36. É uma manobra processual para retardar a decisão final, ou seja, aquela da qual não cabe nenhum outro mais recurso. Houve equívocos naquele julgamento que tinham que ser revistos. Na minha avaliação, continuo avaliando que não houve o uso excessivo de recursos. Um recurso mantém livre o ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, do PSDB, condenado em segunda instância a 20 anos e 1 mês por peculato e lavagem de dinheiro, no chamado Mensalão Tucano. Segundo a denúncia, Azeredo foi beneficiário de um esquema de desvios de recursos do governo mineiro, operado pelo empresário Marcos Valério, para financiar sua campanha derrotada à reeleição em 1998. O Tucano apresentou 2 tipos de embargos. O julgamento dos embargos infringentes será no dia 24 deste mês. Se for preso, Azeredo ainda poderá recorrer a tribunais superiores. É ruim, nesse particular, não só para a imagem do Poder Judiciário, mas como resposta preventiva, né? Quanto mais rápida a resposta, melhor serão os efeitos que se esperam que ela aconteça. Se ele detinha a possibilidade de buscar, através de mais recursos, a oportunidade de comprovar a sua inocência, não haveria por que agir de forma diferente. Em algumas situações, esses recursos eles são usados como manobra para atrasar a prisão ou para atrasar também o julgamento? Se os recursos fossem julgados com a rapidez prevista na legislação ou até nos regimentos internos, certamente não seria isso que iria atrasar o início do cumprimento de uma pena. No caso de Lula, o Supremo decidiu que a pena tinha que começar a ser cumprida. Mas o vai e vem jurídico sobre a prisão após a segunda instância pode não ter acabado. O ministro Marco Aurélio Mello disse que irá levar esta semana ao plenário da Corte um pedido de um grupo de advogados em nome do Partido Ecológico Nacional, o PEN, para impedir as prisões em segunda instância. Para isso, terá que conseguir que a maioria de seus colegas aceite julgar a questão apenas uma semana depois que o assunto foi discutido à exaustão na própria Corte. E muitos já disseram nos bastidores que é muito cedo para isso. A mudança constante de entendimento me parece muito mais prejudicial do que propriamente você ter uma corte dividida. Se o Supremo Tribunal Federal revisitar esse argumento e entender que a prisão só pode acontecer a partir do trânsito em julgado, isso obviamente vai ter reflexos não só no caso do Lula, mas em todos os outros casos, determinando, portanto, que as pessoas não sejam presas simplesmente com a decisão de segunda instância. Pode ser que ele seja solto. Pode ser que ele seja solto.